Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de introdução à álgebra linear. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre base e dimensão de espaços e subespaços vetoriais. Vamos considerar o seguinte exemplo para começar. Eu tenho um subespaço vetorial que é descrito pelas triplas ordenadas, ou seja, pelos vetores de R3, mas que deve satisfazer a regra de que a primeira entrada tem que ser escrita da forma A mais B, a segunda A e a terceira 2A, onde A e B são quaisquer números reais. Observe que isso é de fato um subespaço vetorial de R3. Dá para provar que o nulo está lá dentro e que é fechado para soma e para multiplicação por escalar. A pergunta aqui é a seguinte: será que eu consigo escrever esse conjunto como um espaço gerado? Ou seja, eu consigo encontrar alguns vetores tal que o span desses vetores seja o W? Observe o seguinte: eu consigo reescrever essa tripla ordenada como sendo A, o escalar A, vezes o vetor 1, 1, 2, somado ao escalar B, vezes o vetor 1, 0, 0. Ou seja, eu posso de fato escrever o meu conjunto W como sendo espaço gerado pelos vetores 1, 1, 2 e 1, 0, 0. Mas a gente viu no vídeo passado que esse span é o mesmo que o span gerado por esses três vetores. E você pode ainda verificar que é o mesmo gerado por esses 5 vetores. A questão aqui é a seguinte: eu não quero pegar um monte de vetor se eu posso pegar uma quantidade menor. Então eu quero tentar achar vetores que gerem o meu espaço, ou o meu subespaço vetorial, mas em menor quantidade possível, ou seja, que não tenha redundância. Redundância em que sentido? No sentido de combinação linear. No vídeo anterior a gente falou sobre dependência e independência linear. Quando eu tinha num conjunto um vetor que podia ser escrito como combinação linear dos demais, esse conjunto era linearmente dependente, e esse vetor que pode ser escrito como combinação linear dos outros, ele era irrelevante no sentido do espaço que aqueles vetores estão podendo gerar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o 2, 1, 2, que pode ser escrito como combinação linear desses dois, ele pode ser descartado, que gera o mesmo conjunto. Essa ideia de tentar buscar esse conjunto de vetores que gere todo o espaço, mas que não tenha essa redundância, que seja linearmente independente, é justamente o que a gente chama de base. Então, um conjunto com K vetores de um certo subespaço vetorial vai ser dito base para esse subespaço se ele gera o conjunto, gera o subespaço vetorial e ainda é linearmente independente, ou seja, não tem um vetor que possa ser escrito como combinação linear dos demais nesse conjunto. Então, nesse exemplo que a gente mencionou, o conjunto 1, 1, 2 e 1, 0, 0 forma uma base para o meu W. Os outros conjuntos não. Vamos ver mais alguns exemplos de bases para espaços que a gente já conhece. Por exemplo, os vetores 1, 0 e 0, 1 formam uma base para o R2. De fato, qualquer elemento xy de R2 eu consigo escrever como sendo o escalar x vezes o 0 mais o escalar y vezes 0, 1. Então, esse conjunto gera o R2. Além disso, é fácil de verificar que esse conjunto é LI. Como são dois vetores de R2, eu posso montar uma matriz colocando cada um dos vetores numa coluna. Essa matriz, nesse caso, vai dar matriz identidade, cujo determinante é 1, que é diferente de 0. Então, eu sei que esse conjunto é LI. Se é LI e gera o R2, é uma base. De maneira totalmente análoga, a gente consegue ver que esse conjunto aqui será uma base de R3, ou ainda que essa forma de conjunto aqui vai ser uma base para Rn para cada n dado. Mas quem são esses vetores EIs que estão aparecendo nessa base? O iésimo vetor vai ter a seguinte característica: ele vai ter a iésima entrada valendo 1 e o restante 0. Então, no caso do E1, a primeira entrada é 1, o restante das entradas é 0. No E2, a segunda entrada é 1, o restante é 0. E assim por diante. Esses vetores são chamados de vetores canônicos do Rn, e de fato eles formam uma base, porque geram Rn com o mesmo argumento que a gente fez para R3 e para R2, e são linearmente independentes, exatamente com o mesmo argumento também. Eles vão acabar gerando uma matriz identidade de ordem n, cujo determinante é diferente de 0. Mas existem outros tipos de bases também, não só essas mais simples ou mais fáceis de visualizar. Por exemplo, o conjunto 1, 0, 2, 0, 1, 3 é base desse subespaço vetorial. Observe que isso aqui de fato é um subespaço vetorial de R3, porque é um plano que passa pela origem, e a gente já viu que todo plano que passa pela origem determina um espaço vetorial, um subespaço vetorial. É possível ver que esse conjunto gera o W e ainda assim é linearmente independente.
Para quem não está conseguindo ver que ele gera, observe o seguinte: se eu pego um vetor qualquer, x, y, z, que esteja nesse conjunto, eu posso caracterizar esse elemento da seguinte forma: o x e o y eu vou deixar livre, mas o z vai ter que ser 2x mais 3y para que essa equação seja válida. Então, o meu vetor, na verdade, é da forma x, y, 2x mais 3y. E eu posso reescrever isso como sendo x vezes 1, 0, porque ele não aparece na segunda coordenada, e 2, mais y vezes, o y não aparece na coordenada, então eu ponho 0, uma vez na segunda coordenada e 3 vezes na terceira. E com isso eu consigo ver que 1, 0, 2 e 0, 1, 3 gera o meu W. Além disso, esse conjunto é linearmente independente. Para verificar isso, eu tenho que fazer a combinação linear desses dois vetores resultando no vetor nulo e verificar que a única solução em termos dos coeficientes da combinação linear é a trivial. E com isso eu provo que esse conjunto é LI. Vou deixar isso como exercício para vocês. E nem só de Rn a gente está falando aqui. Por exemplo, este conjunto aqui é uma base para o conjunto das matrizes diagonais de ordem 2×2. De fato, as matrizes diagonais de ordem 2×2 são um subespaço das matrizes de ordem 2×2, e esse conjunto aqui gera e é LI. Como que eu verifico isso? Bem, que gera, observe que se eu pego uma matriz qualquer diagonal, onde na primeira entrada eu tenho A11, na última entrada A22 e na diagonal secundária é 0, eu posso reescrever isso como sendo A11 vezes esse primeiro elemento, mais A22 vezes o segundo elemento. Então, de fato, esse conjunto gera todas as matrizes diagonais. Além disso, eu tenho que verificar que esse conjunto é LI. Como que eu faço isso? Eu faço uma combinação linear desses dois elementos, resultando na matriz de ordem 2×2 nula, e verifico que a única solução em termos dos coeficientes da combinação linear é a solução trivial. Então, o conjunto é LI. Bem, uma pergunta pertinente aqui é a seguinte: será que todo subespaço vetorial admite uma base? E a resposta é não. E o nosso contra-exemplo é o subespaço vetorial que contém apenas um nulo. Por que o espaço que contém só um nulo não admite base? Observe que a base é um subconjunto do subespaço vetorial em questão, mas o único subconjunto do subespaço que só tem o nulo é o próprio nulo, é o conjunto que só tem o próprio nulo. E esse conjunto é LD. Por quê? Porque a gente viu no vídeo passado que todo conjunto que contém o nulo é LD. Então não tem como eu conseguir um subconjunto desse espaço que seja LI. Por isso que esse conjunto não admite base. Mas ele vai ser o único que não admite base. De fato, para qualquer subespaço vetorial W, se o W não é o subespaço que contém apenas o nulo, então ele admite base. Qual que é a ideia da prova daqui? E aqui a gente vai apresentar apenas a ideia, ok? E não vou apresentar uma demonstração formal. A ideia é o seguinte: pega um elemento de W não nulo. Como eu estou assumindo que o W não contém apenas o nulo, eu posso pegar um elemento que seja não nulo. Vou chamar esse elemento de W1. Monto um conjunto com esse W1 e verifico se ele gera o meu conjunto W. Se ele gerar o meu conjunto W, é um único vetor de W que gera W, e eu sei que esse conjunto é LI porque esse W1 é não nulo. Então, se ele gerar W, ele vai ser base de W e meu problema está acabado. E se não gerar? Bem, se ele não gera W, significa que tem alguém em W que não está no span desse B. Pega esse vetor, vou chamar ele de W2, e agora eu vou atualizar e vou colocar ele lá dentro do meu B e vou fazer de novo a mesma pergunta. B com W1 e W2 agora gera W? Se estiver gerando, eu sei que esse conjunto é LI, porque o W2 não era gerado pelo W1, senão já tinha acabado o problema antes. Então, vai ser um conjunto que gere LI, vai ser base. Não gerou ainda? Então, eu posso pegar um W3 que está em W, mas não está no span desse novo B. E vou fazendo isso sucessivamente, até que em algum momento eu vou obter um B que gera W e que vai ser linearmente independente pela construção que a gente fez, porque a gente construiu ele de forma que nenhum vetor pudesse ser escrito como combinação linear dos demais. Uma outra pergunta bem pertinente é se a base é única, ou seja, dado um espaço vetorial ou um subespaço vetorial, será que existe um único conjunto com essa propriedade de ser base do espaço vetorial? A resposta é não. Vamos olhar aqui um pouquinho para o R2. Nós já vimos que essa é a base canônica do R2, né? Mas esses dois vetores também geram R2 e são linearmente independentes. Por que eles são linearmente independentes? Eu consigo verificar isso através do determinante. Como são dois vetores de R2, eu posso colocar eles na forma de coluna de uma matriz e o determinante, sendo diferente de nulo, me garante que eles são LI.
Além disso, qualquer elemento xy de R2 pode ser escrito como x vezes 1 mais menos x mais y01. Observe que, de fato, na primeira coordenada vai ficar 1 vezes x mais 0, e na segunda coordenada, x mais menos x mais y vezes 1 vai ficar x menos x mais y, que dá y. Então, de fato, esse conjunto gera R2 e é linearmente independente, ou seja, é uma base de R2. De fato, existem várias outras opções. Vocês podem verificar que todos esses outros conjuntos que eu estou passando aqui também são bases para o espaço vetorial R2. Ou seja, a base não é única. Mas observe o seguinte, em todos os exemplos que eu apresentei aqui, as bases contêm exatamente dois vetores. Apesar de distintas, todas elas têm a mesma quantidade de elementos. Será que isso vai ser válido de forma geral? Ou seja, fixado um espaço vetorial, será que o número de elementos na base é sempre o mesmo? E a resposta é sim. Observe o seguinte teorema que vai garantir isso para a gente. Seja W um subespaço vetorial. Se B gera W e LI, então qualquer subconjunto de W com mais de K elementos é LD. O que esse resultado está me dizendo? Que se eu pego um conjunto que gera W e que é linearmente independente, ou seja, que é uma base de W, qualquer conjunto com mais elementos vai ser linearmente independente. Mas isso me garante, então, que qualquer outro conjunto com mais elementos não pode ser base, porque para ser base tem que ser LI, que é justamente a consequência que está descrita aqui no segundo item. Qualquer base de W tem sempre o mesmo número de elementos, porque senão eu teria dois conjuntos que geram W, um sendo LI e outro com mais números que esse sendo LI, o que iria contrariar o item 1. Então, de fato, o item 1 me garante que a gente está querendo verificar, que toda base de um subespaço vetorial tem exatamente o mesmo número de elementos. Mas ok, o 2 é consequência imediata do 1. Mas como que a gente prova o 1? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um conjunto S que está contido nesse meu espaço vetorial W com P elementos, onde o P é maior do que o número de elementos aqui do meu B, ou seja, P maior do que K. Eu quero provar que esse conjunto tem que ser linearmente dependente, que é justamente o que o resultado acima está afirmando. Para eu testar se esse conjunto é LI ou LD, eu vou fazer a combinação linear desses P elementos igual a nulo e verificar se a única solução é trivial ou não. Mas observe o seguinte, cada um desses elementos W1, W2 até WP são elementos de W. E W é gerado por B. Então, cada um deles eu posso escrever como combinação linear de elementos de B. O que eu estou fazendo aqui? O W1 é combinação linear de V1 até VK, o W2 é combinação linear de V1 até VK e assim sucessivamente. Observe que para descrever os escalares que multiplicam cada um dos vetores VI em cada um dos casos, para cada W aqui, eu usei um duplo índice. Um índice que está associado a qual vetor V ele está multiplicando, então o primeiro índice está se referindo ao vetor que está sendo multiplicado e o segundo índice refere-se a qual W que está sendo descrito. Então, no caso do W1 é o B, o J vai variar de acordo com o V, mas é o índice 1. Para o segundo caso do W2, o segundo índice dos betas é 2. Para o último W, o WP, os índices vão ser da forma BJP, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou reordenar esse somatório todo, colocando todo mundo que multiplica V1 junto, todo mundo que multiplica V2 junto e assim sucessivamente. Ou seja, x1 vezes o beta 1, que vai multiplicar o V1 nesse primeiro somatório, mais o x2 vai multiplicar o V1 vezes o beta 1, 2 nesse segundo somatório. Assim sucessivamente até o x1 vai aparecer... O V1 vai aparecer multiplicado por XP, beta 1P, no último somatório. Isso tudo dá essa parcela. Agora, todo mundo que multiplica o V2, depois todo mundo que multiplica o V3, até todo mundo que multiplica o VK. Na primeira parcela vai ser o X1, beta K1. Na segunda parcela, o X2, beta K2. Até na última parcela, o XP, beta KP. Só que observe o seguinte. Agora eu estou com uma combinação linear dos elementos desse conjunto B aqui. Mas esse conjunto B é LI, então uma combinação linear desses elementos só tem a solução trivial. Isso quer dizer que cada um desses elementos, desses números reais que estão aqui entre parênteses, terão que ser nulos. Impondo que cada um desses elementos seja nulo, que cada um desses escalares seja nulo, nós vamos recair em um sistema linear. Um sistema linear onde os
coeficientes da matriz B vão ser os betas, vai ser uma matriz B de K linhas e P colunas, multiplicado pelo x1, x2 até o xp, ou seja, vai ser uma matriz coluna de P linhas e uma coluna, resultando no nulo, porque todos eles vão resultar no zero. Mas então isso aqui é um sistema linear homogêneo. Mas observe o seguinte, é um sistema linear homogêneo onde a matriz B tem K linhas e P colunas com P maior do que K. Ou seja, eu tenho P incógnitas, que são o x1 até xp, mas tenho K equações, tenho um número menor de equações do que incógnitas. Isso me garante que esse sistema vai ter infinitas soluções. Se esse sistema tem infinitas soluções, ele tem alguma diferente da nula. Se ele tem alguma diferente da nula, o meu conjunto é LD. Então, uma vez que nós temos que esse resultado é verdadeiro e que ele está garantindo principalmente esse segundo item, que toda a base tem o mesmo número de elementos, a gente pode definir o conceito de dimensão de um espaço vetorial. E a dimensão de um espaço vetorial nada mais é do que o número de elementos que ele tem na base. Ou seja, a definição formal é, dado W um espaço vetorial, se o W não é o conjunto nulo, a gente vai chamar de dimensão desse espaço vetorial o número de vetores de uma das suas bases. E no caso que ele é só o nulo, que é o caso que ele não tem base, então a gente diz que a dimensão é zero. E a gente vai denotar a dimensão simplesmente por dim do espaço vetorial em questão, do subespaço vetorial em questão. Por exemplo, nós tínhamos visto que esse conjunto era a base para R2, então a dimensão de R2 é 2. Analogamente, a gente tinha visto que esse conjunto B aqui era a base de R3, que a gente chamou de base canônica. Então, a dimensão de R3 é 3. Até que a gente mostrou que um conjunto dessa forma era base para Rn, então a dimensão de Rn é n. Mas a gente viu também que esse conjunto aqui era a base desse espaço vetorial aqui. Então, a dimensão desse espaço vetorial aqui é 2. Nós vimos ainda que esse conjunto era a base para o conjunto das matrizes diagonais. Então, a dimensão do conjunto das matrizes diagonais de ordem 2 por 2 é 2. Observe que com o que a gente tem até aqui, para verificar se um conjunto é ou não base, o que a gente tem que fazer é verificar se ele gera o meu espaço e verificar se ele é linearmente independente. Nem sempre verificar isso é fácil, muitas vezes pode dar bastante conta e ser bem trabalhoso. O próximo resultado que a gente vai ver vai facilitar isso quando a gente já sabe de antemão a dimensão do espaço vetorial. O resultado diz o seguinte, seja W um espaço vetorial de dimensão K, ou seja, eu já sei a dimensão do meu espaço. O primeiro item vai dizer o seguinte, qualquer conjunto Li de W pode ser completado até formar uma base de W. E esse resultado me permite obter que qualquer conjunto de K vetores Li é base de W. Por quê? Digamos que eu tenho um conjunto Li. Se ele gera já o meu W, perfeito, ele já é base. Se ele não gera, eu posso, com o mesmo jeito que a gente mostrou lá para mostrar que todo espaço tinha uma base, eu posso colocar alguém lá dentro que ainda assim o meu conjunto permanece Li. Se esse novo conjunto é base, perfeito. Se não, eu posso colocar mais alguém. E posso ir acrescentando até formar uma base. Isso é o que está dizendo o item 1. Mas então, a hora que eu chegar num conjunto que tem K elementos, um conjunto Li de W que tem K elementos, esse conjunto tem que gerar. Porque se não pudesse gerar, eu poderia colocar mais elementos até chegar na base. Mas então a minha base teria mais elementos que a dimensão do espaço, o que a gente sabe que não é possível. Então, de fato, se eu já sei a quantidade de elementos que a minha base tem que ter, basta eu garantir que um conjunto com essa quantidade de elementos seja Li. Eu não preciso verificar que ele gera. De forma análoga, a gente tem os seguintes resultados. Qualquer conjunto gerador de W pode ser reduzido até formar uma base de W. Então, imagine que você tem um conjunto gerador. Se ele ainda não é base, significa que ele é LD. Se ele é LD, significa que tem algum vetor lá dentro que é a combinação linear dos outros. Então, tira esse vetor. Novo conjunto obtido. Ainda gera W. Pergunta agora, ele é Li ou é LD? Se ele é Li, você chegou na base. Se não é Li, novamente tem alguém lá dentro que é a combinação linear dos outros. Retire esse cara que é a combinação linear. Vai fazendo isso sucessivamente até que uma hora você vai conseguir um conjunto que ainda gera W, porque você foi retirando elementos sempre redundantes, e que vai ser linearmente independente. E se ele é linearmente independente e ainda gera W, vai ser a base de W. Isso permite concluir que qualquer conjunto com K vetores que gere W é base. Por quê? Porque se você tivesse um conjunto de K vetores
que gerasse W e não fosse base, então você ia poder reduzir esse conjunto até chegar num que fosse base. Mas então você obteria um conjunto com menos de K vetores que fosse base, o que contraria o fato de que todas as bases têm a mesma quantidade de elementos, que no caso é K. Okay? Resumindo, esse resultado permite que você verifique apenas independência linear ou se gera o espaço. Eu não preciso verificar as duas coisas, desde que eu já saiba de antemão qual é a dimensão do espaço. Por exemplo, esse conjunto B aqui, ele tem 5 vetores de R5. Será que ele é uma base de R5? Bem, ele tem a quantidade adequada de vetores para ser uma base. Ele possui 5 vetores. Então, eu não vou verificar se ele é LI e se ele gera. Eu vou verificar apenas se ele é LI. E como que eu posso verificar se esse conjunto é linearmente independente? Fazendo exatamente a conta que a gente fez no final do último vídeo. No finalzinho do último vídeo, a gente provou que esse conjunto era linearmente independente, colocando esses vetores nas colunas de uma matriz e verificando que o determinante era diferente de zero. Então, como esse conjunto é linearmente independente e tem 5 vetores, que é a dimensão do meu espaço, então ele é, de fato, base para o R5. Bem, nesse vídeo era isso que a gente queria passar para vocês. Até o próximo vídeo.